É com muito prazer que eu dou meu bom dia aqui ao professor José Pastore, professor de Relações de Trabalho da FEA USP, sociólogo, um grande conhecedor da realidade brasileira, sempre está conosco aqui no Jornal Gente para ajudar os nossos ouvintes a entender essas mudanças que acontecem na realidade social do nosso país. Professor, bom dia. Obrigada por nos atender, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. É um prazer participar aqui do Gente, não? O prazer é nosso. Professor, queria começar conversando com o senhor sobre uma questão que foi levantada pela Band na semana passada, antes do desmoronamento dos morros em São Sebastião, que se refere à necessidade de nós encontrarmos uma nova forma de relação trabalhista para um exército de pessoas que trabalham sem nenhum tipo de vínculo. Essa série falava justamente sobre os motoboys, motoboy profissão perigo, e descrevia o dia a dia desses profissionais e a dificuldade que eles têm no caso de acidente, no caso de ter que parar de trabalhar, enfim, porque hoje não há nenhum tipo de vínculo trabalhista, entre o motoboy e a empresa ou as empresas de aplicativo às quais ele atende. Ao mesmo tempo, a gente sabe, professor, que as características básicas de um contrato de trabalho CLT de forma alguma se aplicam a essa nova forma de trabalho que veio com a tecnologia. O senhor enxerga alguma saída para essa situação, professor? Bem, esse problema ele atinge não só os motoboys, mas todos aqueles que trabalham ancorados em plataformas hoje. E são muitos, não é? São muitos. Há uma associação aqui em São Paulo que, de uma certa maneira, fez um cadastro de quem já está registrado em plataformas, e isso ultrapassa 5,5 milhões de pessoas que estão trabalhando em plataforma, né? Não quer dizer que elas estão todas elas trabalhando todo dia, porque o trabalho em plataforma é um trabalho errático, um trabalho que a pessoa pode trabalhar um dia, pode trabalhar 2 dias por semana, pode trabalhar algumas horas, pode trabalhar muitas horas, ela que escolhe a hora de trabalhar. Então não significa que todos estão trabalhando, porque muitos estão inscritos e simplesmente pararam de trabalhar e não querem mais trabalhar em plataforma, continuam inscritos. Agora, o problema mais crítico realmente de todos aqueles que trabalham em plataforma é, como você apontou, Thaís, dos motoboys. Porque eles enfrentam situações muito adversas, eles estão correndo riscos altíssimos e a sociedade não está mais aceitando isso, não. A sociedade não aceita mais que um garoto desse aí, para atender um consumidor, ele se estatela num poste aí e ninguém é responsável por isso, né? Então é preciso realmente encontrar, o que você falou, uma proteção adequada para essas pessoas. Você mencionou que a CLT não se aplica mesmo, porque são raros os casos em que o sujeito trabalha em plataforma e tem uma situação convencional de trabalho, com continuidade, com habitualidade, com chefe. Isso é muito raro. A maioria não tem isso aqui. Por que a pessoa vai trabalhar em plataforma hoje, Thaís? A pessoa vai trabalhar em plataforma porque é a maneira mais fácil de começar a trabalhar. Não é preciso se candidatar para a empresa, fazer teste, não é preciso fazer um matching da habilidade da pessoa com aquilo que a empresa quer. A entrada é livre, a entrada é grátis, a pessoa tem um problema pela vida, que é ganhar dinheiro, sustentar a família, essa é a maneira mais fácil deles entrarem e ir a trabalhar. Agora, eles como seres humanos precisam de proteções. Se a CLT não ampara e não tem condições de dar uma proteção para essas pessoas, penso eu que as proteções terão que ser buscadas nas leis previdenciárias. As leis previdenciárias, elas são adaptadas para esse tipo de trabalho, que é um trabalho errático, é um trabalho intermitente, é um trabalho que está por conta da própria pessoa, porque a pessoa se registrando na Previdência Social, no INSS, ela terá várias proteções. Se ela ficar grávida, vai ter uma licença gestante. Se ela se machucar, para reabilitação, ela vai ganhar um salário durante a reabilitação. Ela terá uma aposentadoria, pode ser por acidente, pode ser por morte, pode ser por idade. Enfim, há determinadas proteções que se encaixam nessas pessoas, porque, diferente da CLT, as leis previdenciárias protegem as pessoas, enquanto que a CLT protege os empregos. Como eles não têm emprego,
eles precisam ser protegidos como pessoas. Penso eu que esse é o caminho que nós devemos buscar as proteções para os trabalhadores de plataforma. Agora, professor, para que se crie esse direito à proteção, é necessário que haja contribuição também à Previdência, não é? Quem que o senhor acha que tem que pagar essa conta? Bem, é claro que a contribuição à Previdência é essencial, não é? Veja, todos nós que trabalhamos num trabalho mais convencional, nós somos obrigados a pagar a Previdência. Não é uma alternativa. Você, como jornalista, funcionária da Rádio Bandeirantes, você é obrigado a pagar. Se lhe desse a oportunidade, quem sabe você até falar, não quero pagar, sou muito jovem, vou demorar para aposentar. Mas há uma obrigação. Então, nesse caso aí, aqueles que trabalharem em plataforma terão que ser também obrigados a contribuir para a Previdência. E não só eles, porque a Previdência é um regime compartilhado, não é? A Previdência paga o empregado e o empregador, naqueles que são da CLT. Nesse caso aqui, nós temos que encontrar quais são os parceiros que vão participar desse compartilhamento. É claro que o próprio trabalhador é o primeiro, o segundo é a plataforma, o terceiro é aquele estabelecimento a quem o motorista ou o motoboy está atendendo. Pode ser um restaurante, pode ser uma papelaria, pode ser um salão de beleza, etc. Então, nós temos aí pelo menos três componentes para participar das contribuições. Talvez a gente possa pensar até numa contribuição do usuário. Por que não? O usuário está sendo beneficiado. Plataforma é uma coisa que resolve o problema de muita gente, não é? Você recebe as coisas em casa com facilidade, pontualmente, com qualidade, por que não contribuir também? Então, é alguma coisa a ser pensada nesse campo do compartilhamento das contribuições. Professor Pastore, prazer tê-lo aqui conosco, bom dia para o senhor. Só para ratificar o que vocês estavam falando aí, teve um estudo publicado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrando exatamente o que o senhor falou. Olha só, apenas 23%, Thaís, dos entregadores e motoristas de aplicativo contribuem para a Previdência Social. 23% só. Ou seja, para além do fato dele não ter cobertura nenhuma, né, em caso de doença e tal, ele não vai se aposentar nunca, né? Não vai se aposentar nunca na vida dele. Agora, professor, eu queria saber do senhor o seguinte: é lógico que isso é um fenômeno mundial, e isso é discutido no mundo inteiro. Eu estava lendo aqui que parece que na Espanha, e eu não sei detalhes sobre isso, mas diz que na Espanha, em 2021, a Espanha aprovou uma lei para trabalhadores de aplicativo para que eles passassem a ser reconhecidos como funcionários assalariados. Eu não sei do que se trata isso, não sei se esse é um caminho que pode ser reproduzido, replicado em outros lugares do mundo. Agora eu queria perguntar para o senhor o seguinte: esse modelo, ele veio para ficar mesmo? Não é possível que a gente tenha, por exemplo, entregadores que são essenciais mesmo, seja de alimento, ou seja de qualquer coisa, que sejam funcionários? Porque eu tenho essa experiência em casa. A gente pede, né? Meus filhos pedem comida dia sim, dia também. E quando é de aplicativo, normalmente o serviço tem alguns problemas, você percebe atraso, às vezes não entrega, mas tem alguns lugares, restaurantes, que tem o funcionário dele, que é contratado pelo funcionário entregador, e você percebe que é outra categoria de pessoa. E acho que isso é óbvio também, que não é juízo de valor, é uma constatação. Não é possível que a gente encontre essa alternativa de ter entregador que seja funcionário mesmo registrado, professor? É claro que em certos casos isso já acontece, tanto que eu falei que em alguns casos as pessoas podem trabalhar de uma forma convencional, e aí elas são empregadas em um estabelecimento. Então, o restaurante que tem a sua própria equipe de entrega, eles são seletistas, ou pelo menos devem ser seletistas. Se não forem, é uma fraude. Mas devem ser e podem ser seletistas porque eles trabalham apenas para aquele restaurante. Agora, os trabalhadores de plataforma, eles trabalham para várias empresas, eles trabalham para restaurantes, eles trabalham para papelaria, eles trabalham para consultórios médicos, trabalham para farmácias, eles têm uma variedade muito grande de trabalho. Qual que vai ser o empregador nesse caso? Muitos deles trabalham para várias plataformas ao mesmo tempo, simultaneamente. Faz a viagem de ida para uma plataforma
plataforma e a viagem de volta para uma outra plataforma. Quem que vai ser o empregador dessa pessoa aí, dessas plataformas todas? Então, o mundo inteiro enfrenta esse problema. Você citou o caso da Espanha. A Espanha, de fato, está tentando passar uma legislação para torná-los assalariados, mas devo dizer a vocês o seguinte, vários países tentaram isso e voltaram para trás. Os Estados Unidos mesmo tentou, a Califórnia voltou para trás, a França tentou, está voltando para trás, porque em certos casos se ajusta, em outros não. Na maioria não. Na maioria não se ajusta. É preciso buscar essa proteção que é ligada à pessoa dele e não ao emprego dele. Professor, agora é um desafio para o legislador também, não é? Porque é uma solução complexa que pode ser criada de alguma forma. O senhor consegue imaginar qual seria o modelo legal para viabilizar esse tipo de financiamento da Previdência Social que o senhor defende? É um enorme desafio para o legislador, viu, Thaís? Enorme, porque, primeiro desafio, qual é o órgão que vai cadastrar todas essas pessoas? Provavelmente será o INSS, mas será um departamento especial no INSS? O que vai ser? A contribuição à Previdência vai ser única ou vai ser compartilhada? Nós estamos aqui optando pelo compartilhamento. Agora, compartilhar com quem? Quando ele trabalha para várias plataformas, todas vão contribuir, ou apenas algumas, ou vai ter uma alíquota rateada entre elas. É um problema muito complexo isso aqui para ser enfrentado. Qual é a alíquota que vai ser usada para a contribuição? Como vai ficar a contribuição daqueles que trabalham para mais de uma plataforma, não é? Que é muito comum isso aqui. E se tiver uma contribuição que passa do teto, como é que vai ser? Vai haver devolução? A devolução vai ser para a plataforma, vai ser para o contribuinte, que é o motoboy, por exemplo. Por acaso, será uma alíquota única ou vai variar a alíquota por profissão, por ocupação, por tipo de trabalho? São todas questões complexas que terão que ser enfrentadas pelo legislador. E isso vai depender de uma discussão detalhada, caso a caso, tendo de um lado as plataformas, do outro lado os plataformeiros, aqueles que trabalham com plataforma, e outras empresas do setor privado que se beneficiam do trabalho de plataforma. E, diante dessa discussão, nós teremos que encontrar uma maneira de equacionar todas essas questões que eu acabei de levantar. Eu não tenho uma fórmula pronta. Eu, pessoalmente, Thaís, deixa eu adiantar aqui, eu acho que o Brasil já tem um modo previdenciário de proteger quem é muito errático, que é o microempreendedor individual, o MEI. Eu penso que nós deveríamos começar tentando enquadrar essas pessoas no MEI, mas um MEI um pouco diferente, porque o MEI é só o contribuinte que contribui, só o trabalhador que contribui. Estamos no MEI em que a plataforma, o restaurante e talvez até o usuário venham a contribuir. Mas o MEI é uma alternativa, me parece, prática, porque hoje ele já está funcionando, e funciona para várias profissões parecidas com esses que trabalham em plataforma. São coisas muito próximas. Por exemplo, entregador de malota independente, está registrado no MEI, é uma profissão que pode ser amparada pelo MEI. Os marmiteiros independentes, está amparada pelo MEI. Tudo isso aqui é catalogado no MEI. Aquele que é guia de turismo independente, está catalogado no MEI. Então, não é difícil a gente enquadrar essas pessoas no MEI, mas seria um primeiro passo. Mas é uma opinião pessoal. É meio uma gambiarra isso não, professor? Porque assim, a gente já sabe que o MEI é usado também para... é quase uma fraude, né? Em alguns casos. Então a gente está falando do aplicativo, que é algo mais recente, nem tão recente, mas enfim, é algo mais do momento, mas a gente tem pendências nessa área trabalhista que a gente vem arrastando já há muito tempo e que são de difícil solução mesmo. Então, trabalhadores que deveriam ter carteira assinada, mas que trabalham como PJ ou como MEI mesmo, né? O MEI é usado também por uma gambiarra. Talvez seja um mal menor, mas não deixa de ser um mal também, né, professor? Agostinho, toda vez que você aprova uma lei,
você tem que esperar fraudes. Você tem que esperar fraude. Por isso que existe a fiscalização. Isso tem que ser combatido. Por exemplo, empregada doméstica. Empregada doméstica, o que diz a lei? É obrigatório o registro em carteira de uma empregada doméstica. 75% não tem registro em carteira. Por quê? Porque as famílias não registram. É uma fraude. É uma fraude. Mas você tem que, aos poucos, ir combatendo essas fraudes. Está aí o Ministério Público, está a Justiça do Trabalho, estão os sindicatos. Eu acho que o primeiro passo é ter uma regra, depois é encontrar formas de compliance, de cumprimento dessa regra. Eu entendo bem o que você está falando e é verdade. Está havendo muito desvio no uso do meio, mas nós podemos melhorar isso. Professor Pastore, tem uma pergunta interessante aqui do nosso ouvinte José Menezes do Tatuapé. Ele fala o seguinte: qual é a diferença entre essa situação dos entregadores por plataformas e dos caminhoneiros que têm o seu próprio caminhão e fazem fretes para diversos contratantes? E qual é a solução que caminhoneiros já usam para resolver essas questões de previdência e proteção social? O caminhoneiro, ele possui um bem de produção, né, que é o caminhão. Ele tem um bem de produção. Aquele que é o entregador de comida não tem um bem de produção. Talvez ele tenha a motocicleta, que seja o veículo que ele usa. Mas no caso dos caminhoneiros, eles são classificados como autônomos. Eles são contribuintes facultativos ou individuais da Previdência Social. E como autônomos, eles têm as coberturas da Previdência Social, para aqueles que se registram dessa maneira. É claro, voltando à questão do Agostinho, aqueles que fogem do registro e que ficam sem nenhuma proteção. Professor Pastore, eu queria que o senhor fizesse uma análise. É lógico que a gente ainda não sabe exatamente o que o novo ministro do Trabalho, o que o novo governo vai tentar mexer ou não nas questões trabalhistas, né? No início se falou de um revogaço, né? Mas parece que não virá em relação à reforma trabalhista. Parece que o atual governo já percebeu que talvez algumas alterações, mas não uma mudança radical. O que tem lhe parecido, o que o senhor tem ouvido desse novo governo? Parece que eles querem rever a questão do trabalho intermitente, negociação coletiva, revitalizar ou algo parecido com isso os sindicatos. Que análise o senhor faz em termos gerais desse início de governo em relação ao trabalho, professor? Bem, o presidente Lula já nomeou 3 grupos de estudo, um para tratar de plataforma, outro para tratar de negociação coletiva e outro para tratar do salário mínimo. O que eventualmente pode tocar na questão da reforma trabalhista é o grupo que está encarregado de estudar a negociação coletiva, não é? E na negociação coletiva, o que eu tenho ouvido de pontos a serem considerados por uma eventual mudança são os seguintes. Primeiro, a reforma trabalhista, ela introduziu vários assuntos que podem ser tratados por uma negociação individual entre empregado e empregador. Por exemplo, o banco de horas. O banco de horas é aquele crédito que a pessoa tem pelas horas que foram exercidas e que ainda não recebeu. O empregado e empregador pode acertar entre si a regra de ressarcimento desse banco de horas, desde que seja dentro de 6 meses. Então, é uma negociação individual. Uma outra coisa, um outro exemplo. Vamos supor que o empregado e o empregador queiram fazer uma jornada de 12 horas por 36, 12 de trabalho por 36 de descanso. Isso interessa a muitos empregados, por exemplo, do setor de segurança, do setor de enfermagem, do setor de vigilância também. Enfim, para eles interessa trabalhar 12 horas, descansar 36. Para o empregador também interessa trabalhar 12 horas. Eles podem fazer um acordo individual. Assim, há alguns exemplos na reforma trabalhista que poderiam ser aqui repetidos. Não vou tomar mais tempo. Parece que esse é um dos assuntos que esse grupo pretende, digamos, atacar. Ou seja,
jogar tudo para a negociação coletiva junto com os sindicatos. Que, no meu entender, para essas coisas simples, vai mais complicado que ajudar. Porque para você convocar uma reunião, convocar uma negociação coletiva, fazer a negociação coletiva, para depois decidir como é que vai ser paga a hora trabalhada que está no banco de horas para a semana que vem, eu acho que é um retrocesso. Mas, em todo caso, esse é um ponto que eu tenho ouvido que pretende ser atacado. Um outro ponto que me parece que está sendo cogitado, eu não tenho notícias oficiais, é o da chamada... perdão, é o da chamada negociação coletiva para determinados, negociação coletiva que gera despesas para o sindicato e que precisam ser ressarcidas pelos trabalhadores e também pelos empregadores, no caso do sindicato patronal. Então, um outro assunto que está sendo discutido é encontrar um tipo de contribuição que possa ressarcir o sindicato das despesas que eles têm para negociar. Isso na reforma trabalhista foi mudado, porque a reforma trabalhista diz o seguinte: a contribuição continua existindo, a contribuição sindical, mas paga aqueles que acharem que recebem um serviço bom do sindicato. Aqueles que acham que não recebem serviço bom não precisam pagar. Essa é um outro tema que eu estou vendo que será incluído nessa questão da negociação. Existem mais uns 2 ou 3 que a gente pode conversar se vocês tiverem interesse. Professor, deixa eu só colocar aqui a posição dos nossos ouvintes, acompanhando claramente, atentamente a nossa entrevista. O Marco Antônio, por exemplo, diz que MEI tem todas as coberturas da Previdência, exceto a aposentadoria por tempo de serviço, mas se aposenta por idade. Para se aposentar por tempo, há necessidade de uma contribuição adicional. Há um outro ouvinte, ele diz que é caminhoneiro e que o desconto do INSS acontece em cada frete como autônomo. E tem ouvintes também aqui que mandaram mensagens em áudio e eu vou reproduzir para o senhor agora. Bom dia, Bandeirantes. Bom dia, discussão boa essa daí. A minha opinião deveria ser MEI, mas um valor tipo dobrado. Nós, motoristas de aplicativo, pagar uma metade e a plataforma pagar a outra. Entendeu? Aí sim, seria bom. Um bom dia, Renê, motorista de aplicativo da Zona Leste. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Thaís. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês. É gostoso poder ouvir nesse sábado com mais tranquilidade, vocês comentarem, vocês aí à frente dos microfones da Rádio Bandeirantes. Um abraço e até mais. Aqui quem fala é Roberto de Mauá. Bom dia, Thaís, Agostinho, professor. Eu trabalho para 4 aplicativos, faço algumas entreguinhas aí para uma empresa, enfim, faço tudo isso. E eu sou MEI, eu pago MEI. Eu acho que essa seria a solução e algum tipo de proteção para a gente, porque às vezes os aplicativos eles pegam e do nada, por algum motivo, vai lá, te bloqueia, te dá um gancho sem escutar a gente. Então, lógico que, e sem escutar a gente, ser claro com qual regra a gente tem que seguir para atender o aplicativo. Eu acho que tinha que ser por aí. Ser mais claro, o aplicativo, a gente quase não tem acesso a ninguém responsável por isso, né? Mas é cobrado, sem ter direito a ter uma resposta, sem ter direito a se defender. Eu acho que teria que ser por aí. O que o professor acha disso? O senhor vê, né, professor José Pastore, que tem algumas pessoas que já por conta própria optaram por esse caminho que o senhor enxerga para a legislação, que trabalhadores de aplicativo sejam enquadrados em MEI, mas que haja também uma participação dos aplicativos no pagamento do INSS. O que o senhor fala para os nossos ouvintes, professor? Bem, eu achei interessante que eles mesmos tocaram em questões que o legislador terá que enfrentar. Um deles falou assim: eu pago o MEI, mas o MEI é uma contribuição muito pequena. De fato, é uma contribuição pequena. Hoje, com 60, 70 reais, você recebe todas essas contribuições. E as autoridades monetárias aí, o governo, o Ministério da Fazenda, entendem que o MEI, ao longo do tempo, vai criar problemas atuariais, ou seja, o benefício vai custar muito mais do que a contribuição. Então, alguma coisa está sendo pensada também na modificação da alíquota do MEI, não é?
essa é o outro ouvinte que falou assim, eu já sou MEI por vontade própria, e diz assim, alguma coisa tem que ser mudada porque a plataforma tem que participar, é exatamente o que eu estava dizendo aqui. Quer dizer, o MEI é um primeiro caminho, agora, alguma coisa nós vamos ter que fazer para modificar um pouco, para aperfeiçoar o MEI, para poder ter uma contribuição também dos outros atores, porque o que é esse trabalho de aplicativo? Nós temos 3 partes envolvidas. Você tem, primeiro, é o usuário. Então, eu estou na rua, eu peço um carro, um automóvel de uma plataforma qualquer. O outro é o motorista, que executa o serviço. E o terceiro é a plataforma que fez a intermediação. Essa intermediação é muito útil para os 2 lados. É útil para o consumidor e é útil para o motorista também, porque se o motorista tiver ele mesmo que procurar o cliente, ele vai gastar mais tempo, que o que acontece com os taxistas convencionais. Agora, ele não gasta esse tempo porque ele tem a demanda controlada pela plataforma. E a plataforma coloca no colo dele a demanda de forma contínua. Então, o consumidor é beneficiado, a plataforma é beneficiada e o motorista é beneficiado. É claro que nós vamos ter que pensar em alguma coisa de compartilhamento entre contribuições previdenciárias. Professor José Pastore, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, sempre muito lúcido. A gente vai ter que discutir muito. Aliás, é o seguinte, hein? As plataformas também precisam baixar a bolinha delas, né? A gente precisa arrumar um jeito de enquadrar essas plataformas em alguma coisa parecida mais com a civilização, né? Porque tá muito fácil a vida delas, né? Tudo bem que elas fazem esse meio campo, como o senhor falou, mas ficam só com o lado bom da história também, né? Só ficam com o lado bom da história. Mas vamos conversar muito sobre isso. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e bom final de semana. Obrigado a vocês. Bom final de semana para vocês. Um abraço. Muito obrigada, professor. Professor José Pastore conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande conhecedor das relações de trabalho no Brasil, viu, Agostinho? A gente sempre tem que ouvi-lo, porque o professor José Pastore está antenado no que acontece, tem a história de várias tentativas e erros que nós já fizemos aqui, e há tempos também nos alerta para a necessidade de que algo diferente seja feito nessa relação entre motoristas de aplicativo e plataformas.